bem, estamos de volta, vem pra cá, o Vida e Saúde hoje está falando sobre a culpa materna, Dr. Pablo Canales conosco, Dr. César Vasconcelos. A gente já entendeu que muito dessa culpa precisa ser confrontada, precisa ser entendida para lidarmos com ela. Agora, falar sobre culpa materna é entrar em um campo muito complexo, porque cada mãe vai experimentar uma culpa diferente e vai lidar com isso de forma diferente, certo? Eu quero convidar você agora para conhecer a história da Verônica e ela vai compartilhar um pouquinho sobre as lutas que ela vive na maternidade. Dizem que quando nasce uma mãe, nasce também uma culpa. Mas de onde vem a culpa? Se consultarmos o dicionário, encontraremos a seguinte definição: consciência mais ou menos penosa de ter descumprido uma norma social. Agora vamos pensar no contexto da maternidade. Socialmente, espera-se que as mães sejam sempre dóceis, amáveis, pacientes, cuidadoras e abnegadas, criando bons cidadãos para a sociedade. Além dessa expectativa, há a cobrança dos familiares, que frequentemente julgam as decisões e a conduta da mãe em relação ao próprio filho. E como se isso não bastasse, a própria mãe se impõe à pressão de ser perfeita, muitas vezes tentando superar as outras e não cometer erros. Que peso, não é mesmo? E aí, quando essa mãe percebe que não consegue dar conta de tudo, porque afinal ninguém é perfeito, surge a culpa por ter descumprido uma norma social, familiar e pessoal. E lidar com esse peso não é nada fácil. E para entender um pouco sobre esse assunto, eu fui conversar com a Verônica, que decidiu falar um pouco da história dela com a culpa maternal. Verônica, geralmente as mulheres que têm o desejo de se tornarem mães, elas têm uma expectativa. Então, antes de você se tornar mãe, qual que era a sua expectativa? Como que você imaginava a maternidade? Bom, antes de eu ser professora, eu me tornei mãe. Eu costumo falar que esse sempre foi o maior desejo da minha vida. A expectativa sempre foi assim, de que eu nasci para isso, gosto disso, né? Hoje ter meus filhos para mim é o melhor presente que a vida me deu. Sempre pensei que ser difícil, mesmo porque verificando, né, analisando a vida da minha mãe, a luta que ela sempre teve para criar os filhos, pessoas ao meu redor como a minha avó, que é um grande exemplo de maternidade para mim, sempre vi com muita dificuldade, mas isso não me tirou o desejo. Um estudo revelou que 51% das mães brasileiras de crianças de até 3 anos sentem que não fazem o suficiente pelos filhos. A pesquisa chamada Parentalidade Real mostra como a maternidade vem acompanhada de desafios e emoções intensas. Bom, falar de mãe não tem como não falar de culpa, né? Eu acho que a tradução para o nome mãe é culpa. Sim, realmente existe diversos momentos da vida que a gente se depara com a culpa. E acho que desde do momento em que se descobre que você está gerando, já nasce uma série de coisas no seu coração, né? Como que eu vou levar essa gestação? Será que eu estou fazendo o melhor para o meu bebê? Será que ele está se desenvolvendo bem? Mas, assim, no meu caso, acho que desde o momento que eu concebi mesmo, que eu descobri que eu estava grávida. E agora, apesar da cobrança, existe a cobrança social, existe a cobrança pessoal, mas o que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta de deixar um legado para os meus filhos, de fazer deles pessoas que realmente sejam disponíveis para a humanidade? Essa sempre foi uma preocupação muito grande. Obviamente, por ser mãe, né, você deve ter lidado com várias culpas e ainda lida, né, com várias culpas ao longo da vida. Mas se você lembra de uma culpa que você teve por muito tempo, só que depois você entendeu que não era sua culpa e você conseguiu se libertar disso? Teve um momento, sim. Quando meu primeiro filho nasceu, eu trabalhava e então tive o período de afastamento
Mas o dilema foi voltar ou não a trabalhar. E devido às circunstâncias da época, eu precisava voltar a trabalhar, não tinha como abdicar do trabalho naquele momento. E aí, terceirizar a criação do meu filho, a educação do meu filho para uma creche foi para mim muito difícil. E sim, carreguei essa culpa por muito tempo. Hoje eu entendo que foi necessário, que era a melhor escolha para fazer naquela época. Mesmo vendo prejuízos, né? Houve prejuízos, sem dúvida. Não é que eu não recomendo, mas é devido às circunstâncias. Mas, assim, essa culpa me acompanhou por muito tempo. Essa culpa que Verônica sentiu não é sem fundamento. Segundo o IBGE, o percentual de crianças de até 3 anos que frequentam a educação infantil chegou a 33,9% em 2022, segundo dados do censo demográfico daquele ano. A taxa é 3,6 vezes maior do que a observada no censo de 2000, que representava 9,4%. Você acredita que é possível viver uma maternidade sem culpa ou você como mãe sempre vai ter uma culpa? Que pergunta difícil. Eu não acredito ser possível. Pela vivência que eu tenho, a culpa é algo que sempre acompanha qualquer mãe. Acho que isso é inevitável. Mas eu acredito que é possível, sim, a gente aprender a lidar com ela. Hoje eu não encaro a culpa como um fator que vá me atrapalhar, mas eu acabo colocando ela como minha aliada, para que eu me aperfeiçoe. Mas, assim, entender que a culpa ela tem o seu lugar e que ela também é importante para algumas decisões que a gente toma na vida, para mim foi fundamental para aprender a lidar com ela e não deixar que ela me domine. Então, hoje eu tenho os meus filhos, hoje a gente segue num modelo de família onde eu não sou só mãe, sou pai também. Há quase 4 anos atrás eu perdi o meu esposo por Covid e isso trouxe para nós um novo modelo, um novo formato de família, onde eu me vi na necessidade de ir muito além do que mãe. E isso com certeza gerou em muitos momentos da minha vida e gera até hoje fardos de culpa. Agora você traz uma questão importante, né? Você perdeu seu esposo, infelizmente, e hoje você lida tentando ocupar esse vazio que o seu esposo deixou. Sua maternidade não preenche esse vazio na sua percepção? Você precisa desempenhar o papel de uma segunda pessoa, mesmo sendo uma? Sim, eu acredito que sim. Porque ser mãe, a gente tem uma perspectiva, a gente tem um olhar que muitas vezes pai não tem. Mas o pai também tem um papel muito importante na vida dos filhos. E eu vi como a falta do pai afetou a vida dos meus meninos. Só que a gente ficou sem alternativa. Eu não tinha como colocar alguém para fazer esse papel. Não foi algo que nós esperávamos. Todo mundo acompanhou que a pandemia levou centenas, milhares de pessoas repentinamente, e com a gente não foi diferente. Então, esse vazio, essa retirada brusca, deixou a gente totalmente sem chão. E sim, há necessidade, até hoje, desse acompanhamento mais paterno. Então, há necessidade. Eu tento, de alguma forma, suprir isso, mas é claro que nunca vai ser completo. Mas sim, eu preciso me dividir entre o ser mãe e o ser pai, porque eles precisam dessa referência também. Uma pesquisa revelou que 15% dos lares brasileiros são chefiados por mãe solo, que representa mais de 11 milhões de mulheres que, além de enfrentar a culpa, batalham diariamente para garantir o sustento de seus filhos. E você se sente feliz dentro do contexto de maternidade? Olha, sim, eu me sinto feliz pelos nossos processos. Eu acredito que a felicidade está no processo e não
não existe um ideal, um modelo ideal para a felicidade, mas o processo, sim, isso me traz uma tranquilidade de que acreditar que a gente está seguindo um caminho, que há futuro, que as probabilidades de dar certo são muito grandes, isso me tranquiliza. É claro que a gente não tem certeza de tudo, não dá para ter certeza de tudo que vai acontecer, mas hoje eu acredito que os meus filhos estão bem encaminhados, sim, não apenas pelos esforços que eu faço, mas principalmente, tá? Porque eu creio que Deus, a gente tem um Deus, e que Ele consegue suprir aquilo que a gente não dá conta. Que imagens lindas dessa família, né? Reconfigurada, dessa mãe que está buscando fazer o melhor e que está entendendo que a culpa vai vir, ela vai lidar e vai seguir no dia seguinte, seguir em frente, a despeito das coisas que não conseguirem ser, que não puderem ser feitas. Essa última frase dela é muito importante. De fato, eu ultimamente estou viajando bastante e sempre pergunto, vem essas ideias ruins na cabeça às vezes, e se acontece alguma coisa comigo? Tem um verso da Bíblia que sempre me conforta muito e é o primeiro que vem na minha mente quando algum pensamento desse passa pela cabeça. Não tenho visto justo desamparado nem a sua descendência mendigando pão. E o que essa mãe falou é isso, Deus de algum outro jeito traz a possibilidade dos filhos de alguma maneira compensar essa falta, né? Mas Deus protege. O nosso grande desafio constante é ser justos, né? Não sair disso. E tem pessoas também, eu fiquei pensando na Verônica, né, que situação difícil suprir essa presença do pai, ela admite que não vai ser possível, mas existem pessoas maravilhosas ao nosso redor. Às vezes a família não pode estar lá também, mas Deus manda às vezes um vizinho, uma família da igreja, Dr. César, pessoas que vão ajudar nesses papéis. É verdade. E é importante também a pessoa na circunstância dela, que foi realmente uma tragédia, né? O marido morrer jovem e tal, com Covid. Mas é importante não se cobrar de tem que fazer o papel de pai e mãe. Ela tem que fazer o papel de mãe, né? A melhor mãe que ela puder ser. A perda do pai, bom, os filhos vão ter que administrar isso e Deus ajuda nessa questão, né? Mas realmente Deus provê algumas compensações, né? Com alguém da igreja, da comunidade religiosa, com algum parente que se sensibiliza mais e dá mais assistência, alguma pessoa amiga. Então, Deus prometeu fazer isso, né? Que iria ajudar as pessoas na sua necessidade mais dramática, né? Uhum. Porque Deus não é sarcástico, então Deus é um Deus que acolhe e usa pessoas para acolher outras pessoas. Olha só, nós como mães, né, a gente tem a tendência de se sentir culpado, mas quando essa culpa passa a dominar a nossa vida, a gente tem um problema real. E para lidar e superar a culpa, nós precisamos proteger a nossa mente. E a revista Esperança Mente Feliz, ela pode dar esse suporte para a gente, pode nos ajudar a começar a desenvolver aqui uma estrutura melhor para lidar com essa culpa, para vencer dores emocionais que vieram a partir dela. E você pode receber uma dessas daqui aí, olha, gratuitamente na sua casa, no seu endereço. Basta ligar para cá e eu vou te dar um número agora. Você quer? 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21 e você vai receber a sua por aí. Aqui você, olha, tem uma olhadinha de geral, vencendo compulsões, problemas psicossomáticos, o controle emocional, como você pode alcançar, ideias para resolução de problemas conjugais e familiares, o perdão e a cura através dele e muitos outros assuntos que vão te ajudar por aí. Dá para pedir a sua também pelo WhatsApp. O número é o 12 98244 44 49. Dr. César é o autor da revista Mente Feliz e ele que você acompanha aqui na Rede Novo Tempo, rádio, TV, internet também, te dá a oportunidade de tê-la em casa através dessas páginas e você vai poder, às vezes no silêncio, eu gosto de ler, de estudar quando a casa está quietinha, porque muita coisa é resolvida, é digerida nesses momentos, Dr. César. Então, estou dando aqui a oportunidade do pessoal
que nos assiste, levar um pouquinho das suas ideias, um pouquinho das suas pesquisas para casa. Ele que fala baseado em muita coisa científica, mas principalmente no que a palavra de Deus nos instrui, tá bom? A gente vai ali voltar já. Na volta, vamos ter aqui a sua participação. Aquilo que você traz de pergunta, de dúvida, Dr. César e Dr. Pablo vão comentar. Até já!